Olhem, e se uma ideia com 2500 anos fosse, na verdade, a chave para reanimar a nossa democracia hoje? É isso que vamos ver, a pedagogia socrática e o seu poder de, bem, nos acordar. Tudo isto começa, claro, lá atrás, na Grécia Antiga, com um filósofo que tinha uma ideia muito forte. Ele dizia que uma vida que não se examina a si mesma simplesmente não vale a pena ser vivida. Falamos, claro, de Sócrates. Sabem, Sócrates não se via como um professor, daqueles que têm todas as respostas. Nada disso. Ele era mais como um tavão, aquela mosca chata, sabem? Que pica o cavalo, um cavalo nobre, mas lento, que era a democracia, só para o acordar do seu sono. E isto, claro, faz-nos pensar imediatamente nos nossos dias. Será que as nossas democracias também estão a ficar, sei lá, um bocado sonolentas? E a pergunta mais importante é: será que perdemos as ferramentas para lhes dar aquela picada e acordá-las? Ok, então vamos a isso. Para perceber melhor, vamos olhar para os problemas que o próprio Sócrates via na sua democracia, a de Atenas. Uma sociedade que era, sim, muito avançada, mas que, acreditem, estava longe de ser perfeita. Ele identificou 3 perigos principais, e o assustador é o quão atuais eles soam. Primeiro, objetivos públicos que ninguém sabe bem quais são. Segundo, a facilidade com que nos deixamos levar por discursos bonitos, mas vazios. E terceiro, aquela tendência de ir com a maré, de seguir a opinião da maioria sem pensar muito bem para onde estamos a ir. E olhem, para percebermos o perigo real disto, há um exemplo histórico que é, uau, de arrepiar. É o famoso debate sobre o que fazer com a cidade de Mitilene. Pensem nisto. Num dia, inflamados por um discurso de ódio, a Assembleia de Atenas vota para executar todos os homens de uma cidade rebelde e escravizar as mulheres e as crianças. Um navio parte com essa ordem. Mas, no dia seguinte, as pessoas acordam, pensam melhor e arrependem-se. E o que se segue? Uma corrida louca. Um segundo navio a tentar alcançar o primeiro para anular a ordem. O destino de milhares de pessoas dependeu, literalmente, da velocidade de um barco. Então, a grande questão é como é que evitamos este tipo de decisão impulsiva e desastrosa? Bem, Sócrates achava que tinha a solução, a sua cura. A ideia dele era, na verdade, uma mudança radical na forma como discutimos. Em vez de um debate a ser uma espécie de combate, onde o objetivo é ganhar, ele propunha que fosse um diálogo. E o objetivo não é vencer, é compreender. O adversário deixa de ser um inimigo e passa a ser um parceiro na busca pela verdade. É quase como se, neste tipo de diálogo, o estatuto, a fama, a pressão do grupo, nada disso importasse. O que conta, no final do dia, é a qualidade do argumento. Só isso. Esta abordagem humaniza o outro lado porque o foco está nas ideias, não na pessoa. E isto não é só teoria antiga, não. Vejam o caso mais recente de Billy Tucker, um estudante de 19 anos. Deram-lhe uma tarefa: argumentar contra a pena de morte. O curioso? Ele era a favor. E o que aconteceu com este exercício? Mudou completamente a sua forma de ver a política. Foi uma revelação para ele. Ao ser forçado a construir os argumentos do outro lado, ele percebeu uma coisa fundamental. As pessoas que pensavam de forma diferente não eram irracionais nem maldosas. Elas simplesmente tinham outros argumentos, outras razões. Ele aprendeu a respeitar isso. A história do Billy é um exemplo perfeito do poder desta ideia socrática. E o mais fascinante é que esta ideia não morreu na Grécia. Pelo contrário, ela viajou no tempo e inspirou uma espécie de rebelião global na educação. Uma rebelião contra a aprendizagem passiva de só decorar coisas. E é incrível ver este percurso. A tocha socrática passou de mão em mão. Rousseau no século XVIII em França, depois Pestalozzi na Suíça, Froebel na Alemanha, que criou o conceito de jardim de infância, Dewey na América no início do século XX e até Tagore na Índia. Todos eles, à sua maneira, lutaram pela mesma coisa: criar uma educação que liberta a mente em vez de a aprisionar. Ok, tudo isto é muito bonito, mas como é que se ensina isto a uma criança? Como é que pegamos nesta filosofia tão abstrata e a tornamos numa ferramenta prática para os mais novos? Bem, o filósofo Matthew Lipman tinha uma resposta. Para ele, a questão estava mal colocada. As crianças já são filósofos por natureza. O que lhes falta, talvez, são as ferramentas certas para polir esse instinto lógico que já têm. E ele criou uma história, a do Harry Stottlemyre, para ilustrar isto.
O Harry descobre uma regra lógica muito simples, mas poderosa. É o seguinte: a frase "todos os carvalhos são árvores" é verdadeira, certo? Mas se invertermos "todas as árvores são carvalhos", já é falsa. Parece óbvio, mas esta descoberta é um clique mental. E o Harry percebe imediatamente que isto não é só um joguinho de palavras, é um verdadeiro superpoder. Ele usa-o logo a seguir para desmontar um boato. Uma vizinha assume que, só porque alguém vai muitas vezes a uma loja de bebidas, essa pessoa tem problemas com álcool. O Harry mostra-lhe o erro lógico. É o mesmo que dizer "todas as árvores são carvalhos". E ele aplica isto até à sua própria vida. O pai diz-lhe: "És bom em matemática, logo tens de ser engenheiro." E o Harry usa a sua nova lógica para argumentar: "Não, ser bom em matemática abre muitas portas, não me fecha numa só. É libertador." A história do Harry é brilhante, não é? Mostra como a lógica pode ser uma ferramenta de liberdade. Mas o que acontece quando a educação faz precisamente o oposto? E isto leva-nos a um aviso final, uma alegoria do pensador indiano que já mencionamos, Rabindranath Tagore. Tagore contou uma pequena história chamada O Treino do Papagaio, e é uma metáfora poderosa e um bocado assustadora sobre o tipo de educação que se foca em encher os alunos em vez de os ensinar a pensar. A história é sobre um rajá que decide educar um papagaio. Contrata os melhores sábios, constrói uma gaiola de ouro e, basicamente, enfia-lhe livros pela goela abaixo. O papagaio é bombardeado com textos e mais textos até que fica em silêncio. No final, o rajá vai ver o pássaro. Ele cutuca o corpo inerte do papagaio. E o único som que ouve é o farfalhar seco das páginas dos livros com que o tinham enchido. O pássaro estava educado, sim, mas estava morto. Cheio de informação, mas sem vida. E isto deixa-nos com uma pergunta final, e é uma pergunta séria. Neste nosso mundo tão focado em testes, em resultados que se podem medir, o que é que estamos a fazer nas nossas escolas? Estamos a criar cidadãos críticos, capazes de manter a democracia viva? Ou estamos apenas a criar papagaios muito bem recheados, cheios de factos, mas incapazes de pensar por si mesmos? A resposta a esta pergunta, bem, pode muito bem ditar o futuro.